Ué, cadê a contagem? Bem, gente, boa noite. Estamos aqui em mais do último encontro da Mostra Postal. A Mostra Postal que é uma realização do Mundo em Foco e tem a proposta de ser uma mostra que traga filmes cartas, vídeo poesia, filmes foto. E hoje a gente vai receber aqui os realizadores. Peraí, gente, desculpa. A gente vai receber e conversar sobre o Cartas de Maio e sobre Crianças no Rio, uma realização em São Paulo e outra realização em Londrina. Eu vou pedir já para a Fran também se apresentar, que vai fazer a mediação junto comigo, e depois a gente já apresenta a Luiz, o Fagner e Luiz. Tá, Foi. tá ouvindo? Oi, boa noite. Meu nome é Fran Camilo, eu estou morando em Londrina, mas sou daqui, né? Mas tenho uma produtora de cinema em Curitiba, trabalho como produtora executiva e também tenho trabalhado com vídeo poesia, com vídeo poema. Já dirigi um documentário de longa-metragem aqui em Londrina também, alguns curtas também vídeo poemas. E estamos aí nessa mostra linda, com projetos legais, e tem uma... É muito especial para mim esse espaço, porque desde que eu me iniciei no cinema, né, foi inclusive numa oficina que o Luiz foi o instrutor, foi onde que eu comecei a me interessar por cinema, me interessar por poesia, inclusive. Então, para mim é muito significativo esse espaço, esse momento, assim, porque isso foi há alguns anos atrás, alguns bons anos atrás. E depois daquilo, muita coisa mudou. Eu fui para muitos lugares e agora estou de volta aqui, né, em Londrina, e a gente fazendo esse espaço. Então, para mim é muito importante isso, que tá tendo esse debate, conversando e falando sobre cinema, sobre uma forma diferente de produzir filmes, né, de poesia, enfim, para mim é muito legal estar aqui. Né? Então é isso. Vou pedir para a Luiz se apresentar e depois pode ser Fagner e Luiz também, falando um pouco das suas trajetórias, para depois a gente começar a falar sobre as realizações. Da terra dos Guaianás. Boa noite, sou a Luiz Letra, sou da terra dos Guaianás, Guaianazes, aqui em São Paulo, periferia de São Paulo, Zona Leste. Sou compositor, sou articulador cultural aqui na região da Zona Leste, aqui, integrante do Fórum de Cultura da Zona Leste. Eu componho canções desde os 6 anos de idade, mais ou menos. Escrevo poesias, poemas, né, na verdade. E me utilizo do audiovisual também como expressão nas minhas redes sociais. E tem algumas cumplicidades aí com algumas pessoas do audiovisual negro. E agradeço o convite aí da Joyce Prado. E boa noite para todo mundo aí para esse encontro de hoje. Boa noite, meu nome é Fagner Bruno, eu sou jornalista, né, por formação, mas comecei a me interessar por cinema, audiovisual, logo que eu estava me formando, né, que eu comecei a pesquisar cinema nacional, cinema marginal, e acabei também participando de um curso, né, que visava a realização de um longa-metragem. Esqueci de dizer, né? Eu sou de Londrina também, nascido aqui em Londrina. Esse curso que eu fiz, assim, foi também ministrado pelo Luiz e foi, assim, minha primeira experiência, né, na realização de audiovisual. E a gente fez um documentário sobre a cultura popular de Londrina.
Desde então eu fiz... eu também sou cineclubista, no ano seguinte também, por causa desse filme, que a gente foi exibir o filme resultado desse curso em uma sessão cineclubista na Universidade Estadual de Londrina, e eu conheci o Cineclube Cine Sequinha, e desde então até hoje eu sou cineclubista. A gente exibe filmes por meio desse cineclube. Eu também, atualmente, eu sou mestrando, né, em cinema e audiovisual pela UF, que é a Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E também estou produzindo um curta-metragem sobre o cineclubismo e as salas de cinemas aqui de Londrina, e também participo de um projeto que a gente faz videopoesias, né, que é mais voltado para videoarte, que é um coletivo aqui de Londrina que chama Pluricoisadas, e a gente está produzindo algumas videopoesias. Acho que é isso. Tá aberto, né, meu microfone, né? O meu nome é Luiz Mioto, eu também não nasci em Londrina, mas, né, vivo ainda, né, 21, 22 anos já em Londrina. Agora estou no processo de mudança, né, para Ilha Bela. Estou tentando mudar para cá, mas ainda não consegui direito. E trabalho com cinema desde 2004. Sou formado em História na UEL. Estou fazendo doutorado na UEL, na área da educação. E desde 2009, assim, trabalho também com realização. 2004 com exibição, né, cineclubismo, e 2009 com a realização, né. Em 2010, 2011, a gente começou essas formações que a Fran participou, depois o Fagner veio, né, então tem esse trabalho bastante linkado com o lado educacional mesmo, né, do processo do cinema. Entendendo também o cineclube como um processo de formação, né, de público e de compreensão do cinema. Então, já trabalhei bastante com periferia, né, com os povos indígenas. Trabalhei 6 anos com os Caigangue no projeto. E, enfim, sou diretor de documentários. Também trabalho com escrita, né, vou publicar agora, em janeiro, vou publicar 5 livros infantis, junto com a editora Grafatório, lá de Londrina também. Então, já fui conselheiro de cultura, né, lá de Londrina. Então, tem esses caminhos, né, bastante, por várias áreas culturais, né, e na área da produção cultural em Londrina também. E também colaboro com o Fagner, né, na realização desse filme, que ele citou sobre o cineclubismo de Londrina. E sou um dos realizadores, né, do filme que a gente vai discutir hoje aqui, o Crianças no Rio. E agradeço o convite da Joyce e via Fran, né, que é a Fran que me acionou, mas a gente ficou muito feliz do contato, achamos lindo o cartaz e o evento maravilhoso, assim, excelente ideia. Fiquei muito, muito, muito contente de estar aqui. A gente vai alternar nas perguntas, né, Fran, entre cada uma das realizações que a gente vai conversar hoje. Então, ia convidar você a começar aí o papo, Fran. Eu? Não, a Fran vai fazer as perguntas aí para você. As perguntas. Eu acho que, para começar, eu acho que seria interessante, né, ambos os realizadores falarem do processo mesmo, de feitura dos filmes, como que foi o processo mesmo, né, desde da ideia, motivação, e acho que falar um pouco sobre o processo de fazê-lo mesmo, assim. Você pode começar ali com o Luiz, enfim, vamos conversando. Esse filme do Crianças no Rio, ele é muito legal, assim, porque ele é ligado com um movimento fundamental, assim, né? Eu acho que tem que começar falando do movimento, né? Que é o movimento dos artistas de rua de Londrina.
né? Não sei se vocês conhecem o movimento, a Fran com certeza conhece. O movimento é o MAR, né? A gente chama de MAR, né? Movimento dos Artistas de Rua de Londrina, né? Então tem um sotaque no final, MAR. E ele nasce, né? Eu não me lembro exatamente que ano, acho que 2014 por aí. A gente começou a se reunir, né? Juntando grupos de artistas que trabalham, principalmente na área do teatro. Era muita gente ligada com o teatro que fazia teatro de rua, né? Mas convidou outros agentes culturais, enfim, e inclusive eu no cinema ali, né, para a gente fazer exibições, filmagens, né, tudo na rua, né, e das manifestações, né, enfim, políticas. E aí o MAR surgiu e o Fagner pode contar um pouco mais sobre o processo da ocupação. Depois, esse movimento, ele tendeu a uma ocupação no espaço cultural que estava fechado, na cidade de Londrina, né, que era a sede da ULIS, e aí a gente ocupou esse espaço e é lá atualmente a sede do MAR. E aí, em 2016, é isso, né, 2016, o MAR, 16, o MAR aprovou o primeiro projeto, né, como MAR, no PROMIC, né, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, que foi esse festival, né, que chama Festival Amaré, que era uma ação de chamou vários agentes culturais, né, de várias áreas culturais ligado ao MAR, para realizar ações em vários bairros periféricos de Londrina. Com formações, né, também, mas procurando formar uma espécie de bloco cultural que fariam cortejos, né, tanto no bairro quanto no centro de Londrina. E aí a gente fez um documentário, né, eu e o Fagner participamos da equipe, né, de filmagem, de registro, e a gente fez um documentário, curta-metragem, né, de 14 minutos sobre esse festival, que posso disponibilizar aqui para vocês. Não sei se eu posso compartilhar alguma tela, mas eu poderia mostrar algumas fotos da maré depois que o Fagner estiver falando, ou não sei, durante a fala do Fagner, não sei. E aí a gente tem esse curta-metragem, né, que a gente filmou, ficou bem legal, que mostra todo o processo dessa intervenção, conta sobre o mar, né, enfim, chama A Maré, e eu posso disponibilizar o link aqui, não sei aonde aqui, mas posso colocar. E aí a temática desse festival era o que interligava era os rios, porque Londrina é toda entrecortada por córregos e rios, né? E aí a gente pensou, poxa vida, aí filmando, né, esse documentário, a gente percebeu o link das crianças, né? As crianças, a relação das crianças na periferia com o rio, né? Aquele rio sujo, né, mal cuidado, e as crianças ali passeando, né, pulando uma geladeira jogada ali, né, enferrujada, enfim, e brincando, né, e aí tem essas imagens poéticas que foram nascendo do nosso convívio com essas crianças, né, e aí eu falei para eles, né, eu falei assim, combinei com um grupo, falei, eu quero editar um filme sobre isso, sobre as crianças também, aí o pessoal começou a mirar isso, eu me lembro que o Fagner, o Lucas, né, que também fazia parte da Jaque, a gente mirou muito nas crianças, até com a intenção de sair esse filme complementando as crianças, tá? Aí então acabou saindo 2 filmes, né? Esse do documentário e esse mais poético, que é esse das crianças no Rio. Esse é mais ou menos um resumo do nascimento desse projeto, do movimento, se o Fagner puder complementar. Assim, eu posso falar um pouco da experiência da ocupação, né? Que o Luiz ele entrou no movimento, né? No MAR antes, né? Eu fui integrar o MAR mais ou menos ali começo, meio assim de 2016, que foi justamente quando havia aprovado esse projeto e também tinha esse outro processo acontecendo ao mesmo tempo, que era de ocupação de um prédio que estava abandonado aqui em Londrina, que era a antiga sede da ULIS, né, que era a União Londrinense dos Estudantes Secundaristas, que já estava abandonado há pelo menos 10 anos na época. E eu na verdade, eu fazia um curso de teatro, e esse curso de teatro era ligado ao mar, e eu fui convidado, né, a esse grupo que
fez essa ocupação, porque uma das pautas, né, demandas do movimento é a ocupação do espaço público, né? O Luiz também pode falar dessa ideia da arte pública, né, de ocupar os espaços com arte. Então, uma das demandas foi essa ocupação. A gente ocupou esse prédio em 2016, 27 de junho, né, foi o dia de luta, né, da arte pública. E a partir desse período a gente fez esse movimento de ocupação. Primeiro acampamos fora do prédio, depois entramos dentro do prédio, fizemos todo um processo de conversa e diálogo com o poder público, né, para tentar ocupar e legalizar a ocupação desse espaço, que foi se dar, tipo, 2 anos depois. E aí, esse projeto, né, que era o Festival A Maré, ele foi acontecendo nos bairros periféricos da cidade, né, que era aula, né, eram apresentações de teatro e também aulas de perna de pau, né, para as crianças de diversas regiões da cidade, principalmente periferia, e a gente fazia parte do registro, né, o Luiz, o Lucas, a Jaque, e também essa coisa de encontrar as crianças, né, que foi a proposta do Luiz de visitar os rios. É interessante que aqui em Londrina é uma das cidades que tem muito, o pessoal chama aqui de fundo de vale. Eu acho que é um conceito ou um nome que é daqui, né, porque o fundo de vale, na verdade, são nascentes ou águas correntes que são embaixadas e tem vegetação no entorno. E, assim, em qualquer bairro que você for da cidade, até na área central, você vai encontrar esses fundos de vale. E nas regiões periféricas, as crianças sempre estão, né? Então, a maior parte das imagens ali são das crianças que estão lá no fundo de vale do bairro, procurando alguma coisa para fazer, né? Nadando no rio. E aí tem esse diálogo da poesia da criança e também com o fundo de vale, que vai ter tudo quanto é coisa, né? Quanto lixo e tanto quanto desmatamento, né? Despejo de alguns resíduos, porque Londrina, a história da cidade, ela é de uma ocupação que destruiu boa parte da vegetação no entorno e fez uma ocupação totalmente que não foi muito cuidada com relação a esses rios, né? Então tem essa coisa. Mas, ao mesmo tempo, o filme, a gente, dentro desse festival, a gente criou, né, essa relação com as crianças que acabaram guiando a gente, né? Elas que a gente perguntava para elas, como que a gente vai, onde que é o rio, né? Como que a gente chega, o que vocês fazem? E aí a gente acabou tendo esse encontro com as crianças e nadando e filmando, toda essa relação entre a equipe, né, que era do festival, para fazer ao mesmo tempo o registro desse festival, né, e também esse filme, né, que acabou sendo um filme poético sobre as crianças dos bairros, né, periféricos de Londrina nos rios. Só para complementar, Fagner, eu estou aberto aí as fotos, não sei se eu posso compartilhar, Joyce, aqui. Tá, valeu. Okay. Esse filme, quando a gente terminou de filmar, a gente editou esse documentário que eu citei, o Fagner citou, né, que é o documentário que a gente pode compartilhar com vocês. Esse outro filme do Rio era uma demanda que o grupo falou, né, o Mar falou, né, e aí, vai editar, não sei o quê, eu fiquei com essa responsabilidade de editar esse filme das crianças. E aí eu me lembro de ter falado, assim, para o Rogério, né, principalmente para o Rogério, que é um dos cabeças ali, né, do Mar, ele falou assim, e aí, Luiz, quando que você vai editar esse vídeo aí, né, e eu tava com uma criança, né, de 1 ano de idade, né, assim, nossa, inclusive, né, esse período é doideira total. E aí eu falei assim, cara, não sei, mas vai rolar, um dia rola. E aí eu acabei de editar no começo de 2019, esse Criança do Rio, o projeto foi em 2016, né? Aí em 2019 eu falei, agora tá na hora de editar, né? Agora eu tô inspirado, né? Né? E aí eu joguei lá no grupo, né, do Mar, assim, então nem fez muito estardalhaço, né?
porque o festival já tinha acontecido, enfim, é um filme que ficou meio perdido ali, né, Fagner, no meio do monte de coisa acontecendo, e a Fran achou aí, nossa senhora, resgatou. Aí algumas fotos dos bairros, né, eu tô com o nome dos bairros aqui, ó, Avelino Vieira, que a gente tem bastante ação no Avelino Vieira, né, na zona leste de Londrina, a Vista Bela, que é maior bairro periférico de Londrina, né, atuei também, a gente fez alguns filmes lá, né, a Fran participou também, junto lá de um dos filmes, o Novo Amparo, que eu fui pouco, mas não conheço muito o Novo Amparo, mas fui algumas vezes, Saltinho, Luiz de Sá, que é a Zona Norte, e Vila Marísia. Então, assim, são esses bairros que a gente visitou, só para fazer a menção deles, né, honrados. Cadê? Aqui. Aqui é o conjunto Avelino Vieira, né, ali o Ciranda da Cultura, que é um espaço libertário, que foi o parceiro. Então, a gente, todo o espaço periférico, todo o bairro periférico tinha um centro, né, um espaço que nos acolhia, e na Avelino Vieira foi o Ciranda da Cultura. Aí a gente fazendo uma ciranda. Aí as crianças vestidas, né, com a roupa do cortejo, andando de perna de pau, que elas aprenderam durante o festival, né. Então tinha uma performance, né, Fagner? O cortejo tinha uma história, né, uma narrativa. Eu não vou me lembrar como é que era essa narrativa, mas era linkado com o rio, né, com a questão do rio. Tinha cantos, né, cantava canções que tinha o rio como referência, o mar, né, como referência. E tinha alguma história. Aí a Lidu, né, que é a liderança do bairro, do conjunto Avelino Vieira. As fotos eu acho que é do Fagner, do Lucas e da Jaque, né? Isso. Agora, e esse aí foi o cortejo no centro, né? Porque foram feitos cortejos em todos esses bairros e o final foi feito no centro da cidade. Assim, como um cortejo final. E terminou no Canto do Mar, né? Que é a sede do mar, né? Atual, que a gente ocupou, né? Então, são algumas. Aí é o Canto do Mar. O Canto do Mar é esse aqui, ó. É esse espaço aí. Recém-ocupado, né? Enfim, tudo ainda por construir, né? Mas já tudo colorido aí tocando, enfim. E o documentário a gente encontra aqui na página da Hora Mágica, né? A Maré, festival organizado pelo Núcleo das Notícias de Rua de Londrina, ou entrando no próprio site do AIS de Paus, né? Do Núcleo AIS de Paus, AIS de Paus, que tem toda a informação do festival, porque o Núcleo AIS de Paus, que é o grupo de teatro, e o Teatro de Garagem, né? Os dois grupos são os dois grupos de teatro que produziram no sentido burocrático o projeto, né? Escrever os projetos, enfiar o nome, prestar conta. Então, e aqui está no site do Mar, do AIS de Paus, as informações sobre o Festival da Maré. Tem aqui as nossas transições, né? O mapa, o documentário, né? Sobre o festival e a ficha técnica. Já o Crianças no Rio está no canal da Hora Mágica também, né? Só entrar no canal da Hora Mágica e Crianças no Rio. Eu acho que não está no site, acho que ele acabou não colocando. Mas é mais ou menos por aí. É por aí que se encontra esses projetos aí. Mas o Mar também tem Facebook, né? Não sei se tem Instagram, mas tem site, né? Como é que é o site, Fagner, do Mar? É um blog, né? Acho que é um blog. Mas mais pelo Facebook, pelo Facebook acha, né? Se comunica melhor pelo Facebook ali, né? Movimento dos Artistas de Londrina, Mar. Legal. Legal. Valeu, gente. Eu acho que a gente vamos fazer uma primeira rodada, né? Acho que o Aloysio pode falar também um pouco do filme dele. E aí a gente faz uma volta, retorna para outras perguntas para o Crianças e o Rio. Pode ser? Sim. Eu vou só fazer uma introdução, né? Então, o Cata de Maio é uma realização que eu fiz em 2018 e o Aloysio é uma das pessoas convidadas dentro desse projeto, que tem uma proposta de enviar cartas para os nossos antepassados e ancestrais vivos em 3 de maio de 1888,
E o que eu queria te perguntar, Alô, é como você recebeu o convite de participar desse projeto e o que você pensou nessa escrita ou dentro do momento ali de realização. Boa noite. O início da sua questão Como cortou, Joy. você, claro, Pode como repetir você para mim? recebeu o convite para participar do projeto Cartas de Maio e o que você pensou na hora da escrita, né? Como é que foi a sua decisão de enviar essas cartas para pessoas pretas do futuro? Legal. Bem, primeiro, de novo, obrigado por mais esse convite, né? Eu só estou no Cartas de Maio graças a Joyce Prado, graças ao convite dela, à realização dela, dessa proposta. Eu recebi assim, eu sou suspeito, né? Geralmente eu tendo a aceitar os convites da Joyce. Então, assim, eu recebi com muita felicidade na época, e eu lembro que o que me inquietou e que uma das coisas que foi importante para mim, assim, eu escrevo desde sempre, desde quando eu sou, desde de pivete, assim, comecei a escrever canções com 6 anos, por exemplo, comecei a escrever crônicas com pouquíssimos anos também, fui alfabetizado muito cedo e sempre fui uma criança muito reclusa. Então a escrita ela faz parte dos meus processos assim de desabafo, entre várias coisas. E uma das coisas que me provocou foi justamente essa possibilidade de escrever uma carta, né? No momento no qual a gente não escreve muitas cartas, né? Eu passei o meu processo de infância entre várias idas e vindas, separações de pai e mãe, e, e, e também as cartas eram uma forma de eu me expressar com possíveis affairs na época da escola, né? Usar folha de almaço, usar folha de caderno, perfumar a folha de caderno para mandar cartas, de coisas que você não necessariamente conseguiria falar para pessoas. Tive separado da minha mãe e do meu pai em momentos distintos por separações deles, então tinha esse costume de mandar cartas. E acompanhei muito o processo dessa transição, dessa mudança sensível, de você construir uma narrativa, construir uma história, contar, passar sentimentos para as pessoas através de cartas, de um transporte do processo do texto, né, que é da caneta, do papel, do lápis, de apagar, de ter essa relação linear, de pensar a coisa, pensar a estrutura, ir para o papel, errar, voltar a fazer, né, para essa mudança para o hipertexto, né, no qual eu embaralho uma frase com a outra, copio, colo, e aí eu recebi o convite, eu falei, pô, vou poder escrever uma carta após essa era do e-mail, esse rolê todo. Então, para mim, foi bem, assim, e a Joyce me convidou bem falando isso, assim, que é uma carta para mandar para negras e negros do passado. Acho que a Luísa travou, vamos esperar ele voltar. A gente já estava conversando. Joyce, aproveitar que ele... Aproveitando... Ah, bom, acho que ele vai voltar ali. Sim. Será que... As redes. Esse filme, ele é de uma série de vídeos, né? De cartas, né? É uma... Como que foi isso, assim, esse fazer dessa série? De onde veio a ideia, assim? Então, explicando um pouco mais, né? O Cartas de Maio, ele é uma websérie. A gente tem, acho que, 9 cartas na primeira temporada. E vem de uma inquietação de quantos dias estamos da dita abolição legal. E quando eu fiz essa pesquisa, eu vi, na época, era 2016, ainda não eram nem 47 mil dias. Interessante ser 2016 também,
com relação ao projeto do Luiz e do Fagner. Verdade. Mas na época ainda não tinham nem se passado 47 mil dias. Então, a partir disso, eu fiquei com essa inquietação de como é que a gente materializa, né, essa proximidade em um mundo onde a gente fala de milhões, bilhões, de uma maneira tão coloquial. E a gente está falando sobre um processo histórico tão fundante da nossa sociedade e não são nem 47 mil dias. E aí passou um tempo e em 2018 eu consegui entender que a ideia de mandar cartas poderia funcionar, no sentido de materializar esses sentimentos mesmo. Você voltou. E aí que o Aloysio é um dos convidados, a Débora Garcia, que é uma poetisa aqui de São Paulo, também participou. Mas continua, Aloysio, por favor. Estava aqui, Fran me fez uma pergunta, estava complementando aqui a apresentação do projeto. Está ouvindo a gente? A internet de 3 mega dele tá pior que a minha aqui, viu? Não sei se a gente... daí, quando ele voltar, eu acho que ele pode complementar. Uma das curiosidades que eu tenho sobre o Crianças no Rio é muito de entender a participação das crianças. É muito de entender a participação das crianças na criação do filme mesmo, assim. Esse bom, ele está rodando, né? Uma hora, talvez ele, se ele ligar no celular dele, será? Acho que Eu só o já áudio tá também, né? o 4G, né? Mas eu comecei a ver, né, a videocarta, né, do Aloysio, eu achei lindo, assim, ainda não vi inteira, aí peço desculpa. Ah lá, voltou, agora parece que tá bom. E aí, desculpa, enfim, eu fui pro passado, pro futuro e voltei, agora eu tô, enfim, tomara que fique estável. Onde eu parei para vocês? Você parou quando você Tá estava falando do convite, falando né? do convite, isso, e do convite para escrever cartas para negros e negras do passado. Então, e aí eu lembro que a Joyce falou isso que ela falou agora, né, dos 47 mil dias, e isso me pegou, porque eu falei, pô, 47 mil dias, ela fez uma contagem de dias, e esse negócio de 47 mil dias me levou para um lugar de tipo, nossa, isso é meio ficção científica, essa parada. E fiquei pensando, assim, como é que eu poderia ser mais transgressora, assim, né, seguir a proposta dela e não seguir ao mesmo tempo, né. E aí pensei nesse lance da carta, de ser uma carta para o futuro, acho que um pouco influenciado por um livro que é o Brasil, Raízes do Protesto Negro, do Clóvis Moura, que é um livro que ele tem uma perspectiva, ele leva em conta uma perspectiva histórica dos movimentos sociais negros no Brasil e vai trazer alguns manifestos de alguns movimentos. E eu lembro que alguns desses manifestos me pegaram muito fundo, porque eles eram manifestos que falavam de coisas que ainda são óbvias hoje. E aí eu falei, pô, como é que eu posso fazer algo parecido, assim? E aí fiquei nessa brisa, 47 mil dias, esse livro. Falei, pô, vou fazer uma carta de alguém que fala para o futuro, assim. E é um pouco doloroso também, porque eu não tenho muita presença dos meus avós negros, né? Minha avó, minha mãe, meu pai, racial, minha avó morreu adolescente, o meu A pai Luz repete só morreu a em última São Paulo, frase. a avó, mãe do meu pai morreu na minha, o meu avô
pai do meu pai morreu antes de vir para São Paulo, né? E a família do meu pai, que é a família tinha essa lacuna de memória de ligar com a canção. Peraí, a Luísa acabou picotando muito. Eu acho que se você fechar a câmera e ficar só com áudio, talvez a gente consiga ouvir melhor. Vou fazer esse teste. Ih, caiu. Saiu tudo. E tava funcionando tão bem, né? Meu Deus. Não é? Parece que quando é a hora da pessoa falar, a internet acaba caindo. Sim. Para não sei se quer continuar e fazer uma pergunta para o Fagner e para o Luiz. Eu posso. Não, acho que o Luiz pode responder, né? Eu tenho uma pergunta, né, sobre a produtora, né, das videocards, é Oxalá Produções. Como que é isso, Joyce? Fala pra gente um pouco, eu não conheço, queria conhecer, achei linda a estética, assim, a princípio, aqui batendo no olho, eu falei, nossa, o que é isso aqui? Como é que é isso? Eu não... Então eu vou falar um pouco da Oxalá. A Oxalá é uma produtora que eu fundei em 2014, né? Eu me dedico agora integralmente a ela desde 2018, e é uma produtora que trabalha com temas da comunidade negra e da cultura afro-brasileira e diaspórica. Então, a gente trabalha com um pouco em cada formato. A gente trabalha com cinema, com audiovisual, com conteúdo para internet, com conteúdo para música. E é bem... E aí, com relação à produtora em si, sou eu e mais uma pessoa chamada Arthur Baeta, que também trabalha ali na produção geral. Somos nós dois. E aí a gente tem uma série de conteúdos. Então, também tem o Instagram, que é Oxalá Produções, Oxalá _ Produções. E é você que filma, roteiriza, edita? Sim. Uau. Hoje em dia, nesse conteúdo foi tudo, né? Agora eu já estou conseguindo dividir mais os trabalhos, mas aí no Carta de Maio fiz a edição e a filmagem, e a fotografia, e graças a Deus a produtora está crescendo para a gente poder contratar outras pessoas, né? Parabéns, nossa, tá. Parabéns, né? Incrível. A Luísa, vamos testar? Vou. A Luísa, você me escuta? Escuto, alto e claro. Ah, mas a gente parou na parte que você estava falando dos seus avós. Então, eu não tenho muita convivência com os meus avós, mais com a minha avó, né? Minha avó negra, mãe do meu pai, mas com meu avô não. E a minha avó morreu na minha adolescência, né? A gente chegou até a tentar fazer um filme, meu pai tentou fazer um filme com ela. Minha experiência audiovisual começou com meu pai. Mas não tenho a figura do meu avô também. Eu fiquei com essa coisa, pô, não vou querer mandar para eles, eu mando bastante coisa para eles, né? De outras formas. E fiquei com essa ideia de mandar para o futuro, de mandar para outras pessoas, para futuros possíveis, para utopias possíveis, outras pessoas. Eu vejo que tem outras possibilidades, né, para além da gente, né? E aí liguei esse conteúdo com uma canção, que é uma canção que eu falo de retorno também, de voltar a ser menino, a ser criança, e falar de uma volta ao passado como prova de algumas coisas, algumas potências, né? A canção ela fala sobre os congados, fala sobre o jongo, fala sobre o batuque de umbigada, fala sobre a mãe preta, sobre os aboios do Bumba Boi. Uma canção que me ocorreu num cortejo do Cordão da Mentira,
é um ato político teatral que acontece em São Paulo, e fiquei com essa ideia de ligar a minha carta com essa canção, e que a canção seria um significado meio criptografado para essa carta, né? Porque a canção ela traz várias sínteses de símbolos, né, da negritude, né? Essa questão do, né, o jongo, as nossas tradições, né? Bantus, nossas tradições bantas. E aí, a carta é uma carta de dor, né? Porque eu acho que a Joyce escolheu muito bem o cenário das cartas, né, da primeira temporada, porque eu me senti que a minha carta foi super abraçada pela locação, né, porque é um cenário de ruína, né, é um cenário de ruína, acho que o que a carta detalha um pouco, né, e uma perspectiva de esperança que está fora de nós, e que está numa perspectiva meio desse lugar do baobá, né, de você plantar algo e você não necessariamente estar lá para testemunhar quando aquilo criou maturidade, se tornou possível, né? Então, enfim, eu revi o vídeo aqui algumas vezes, ontem e hoje, dei até umas choradas, porque, enfim, nesse tempo tá bem difícil, né? Imagino que deva estar difícil para vocês também. Então, sei lá, eu penso que eu gostaria de receber essas cartas que a Joyce mandou nesse projeto, assim. Para além da minha participação, as outras cartas também me emocionam bastante, assim. Algumas cartas que são mandadas para parentes que muitas pessoas não conheceram também, né? Eu acho que é um lugar que é sensível, importante de reenlaçar, né, esses laços familiares, né? As nossas árvores genealógicas, que foram desligadas pelo processo da escravização, mas também pelo processo o processo que as cidades fazem, né, com a gente, né? Eu sou uma pessoa que, assim como minha família, foi expulso de várias localidades da cidade de São Paulo. Isso é uma realidade para várias pessoas em várias metrópoles. E eu acho que essas cartas serem unidas, essas cartas serem colocadas num painel, que é esse projeto, que é o Cartas de Maio, eu acho que é uma potência, assim. É um painel sensível dos nossos quereres, das nossas vontades, dos nossos desejos. Acho que é isso. A sua primeira pergunta, que eu demorei bastante para responder. Não, eu fiquei pensando agora como é interessante a gente estar falando de periferias, né, de territórios deslocados, porque Crianças no Rio também, a gente tem essas crianças que nos conduzem para esse território deslocado do centro da cidade, assim. E eu tinha perguntado para o Luiz, entre essas idas e vindas da Luísa, muito sobre as crianças, né, e como se elas viram esse filme pronto, elas viram Luiz e Fagner, e como elas participaram, essa minha curiosidade também. Desculpa tomar a frente aí, como esse filme foi editado depois, né, muitos anos depois, elas não viram o resultado, realmente, não teve esse retorno, o que é uma coisa que é um drama terrível, né, para quem trabalha com documentário, essa questão do retorno para a comunidade, né, sempre é uma questão ética fundamental, né? E você citou esse conceito do periferia, só para falar uma questão, o trabalho que eu tenho como compreensão que eu faço no cinema está ligado com a memória periférica, né? Então tá ligado com as culturas da periferia no sentido urbano, né? Citadino, né? Do físico, do afastado do centro, mas principalmente da memória periférica. A memória tem a periferia, né? E isso não quer dizer que a pessoa está na periferia no sentido urbano, simplesmente, né? Tem muitos periféricos que habitam o centro, né? E ali eles estão periféricos, né? Quer dizer, né? Grande parte da periferia mora no centro, né? Então existe periferia da memória,
que pressupõe a periferia do poder, a periferia do comportamento, né? O Sagacidade, que o Fagner participou, é um dos autores também, fala sobre isso, sobre a periferia da memória, que é um documentário que a gente realizou, sobre a periferia da memória, do comportamento, né? Então, os chamados loucos, por exemplo, né? Então, eu acho que esse conceito de periferia passa por isso, assim, né? De a gente tentar, nesse cinema poético, trazer para o centro, né? Através da poesia, essa memória periférica, vamos dizer assim, né? Trazer a potência dessa memória, né? A memória como matéria-prima para a poesia, né? Porque o cenário é já o abandono, né? O cenário é o abandono. A gente não precisa nem buscar dentro do discurso fomentar o discurso para que haja denúncia, entende? Então, um filme poético como Criança no Rio, os outros documentários que a gente realizou, né? Ele não tem no discurso a busca pela denúncia em si, sabe? Mas o cenário já é a própria denúncia, né? Entende? Mas dentro desse cenário existe a potência, né? E essa potência, que eu acredito que é a memória, vem muito dessa memória periférica que por ser periférica está inclusive fora do controle, né? Fora do controle, então ele escapa, né? Ele escorrega, né? É dali que surge a singularidade, é dali que surge o extra-humano, né? O não controlado, né? E é isso que amplia a nossa potência enquanto povo, né? Então acho que a periferia tem muita potência nesse sentido, assim, né? Da memória periférica tem muita potência que tem que ser, e que é a matéria-prima para fazer esses filmes poéticos, né? Me veio na cabeça quando você fez essa pergunta. Acho que posso falar sobre o projeto, né? Porque a gente não conseguiu, né, exibir acho que esse filme ele só foi disponibilizado online, né, Luiz? Ele não teve alguma projeção como o outro. E também esse projeto, como ele levou, porque o projeto não foi só a realização do filme, né? Mas ele teve toda essa ideia de levar, né, para as áreas periféricas cultura e também encontrar as pessoas, né, a partir de alguns pontos, né, que queriam receber o projeto nos diversos bairros para ter esse encontro. Então, teve um encontro dos artistas da cidade, né, junto com as crianças. E teve também esse encontro nosso de quem estava realizando o filme, com as crianças para conhecer o bairro, né? Porque alguns dos bairros, por exemplo, eu não conhecia. Eu moro na região sul, né? Mas os bairros da Zona Norte, alguns eu não conhecia. Então teve essa troca, né? De conhecer as crianças e elas levarem a gente para alguns lugares e mostrar, né? Mostrar a casa delas. A gente visitou a casa de algumas crianças, conversou com algumas famílias, teve muitas experiências, né? Porque esse filme é resultado de todas essas experiências que a gente teve, que foi, acho que durante 1 ou 2 meses, eu acho que até mais tempo, de conhecer toda a realidade, né? Desses bairros. E sobre essa ideia da periferia, né? A gente buscou, né? Até junto ao Promic, propor alguns projetos, né, tanto de cineclubismo quanto de curso, né, que eu acho que é uma das coisas que a gente busca, tanto no MAR, né, como o nosso coletivo, que também surge dentro do MAR, que é um coletivo de realização de filmes, para tentar levar cursos, né,
para regiões periféricas. O Luiz mesmo conseguiu levar, né, na aldeia indígena, mas a gente encontra dificuldades, por exemplo, para aprovar projetos. Então, projetos que normalmente têm essa coisa de levar curso, levar cinema para a periferia, normalmente ele não é aprovado, né? Uma tentativa que a gente faz muito tempo, já faz alguns anos, de promover realização, promover formação para as pessoas dos diversos bairros periféricos da cidade, e normalmente esses projetos não são aceitos, né? Não são aprovados. Mas ainda é uma. Agora eu não sei como vai ficar, que o Luiz mudou, né? Mas é uma demanda que a gente sempre busca fazer aqui na cidade. Isso, o Fagner citou, só para complementar, o Fagner citou uma coisa muito engraçada mesmo, que a gente formou um conceito, né, faz 3 anos, eu acredito, né, que a gente está tentando aprovar, que é a Escola Popular de Cinema e Fotografia, que é essa intenção de mirar ali mesmo, né, mirar esses bairros que a gente está trabalhando, né, de trazer eles para o mar, né, de eles tornarem realizadores, deles construir espaços de memória, né, dentro que foi essa intenção que eu tentei trabalhar junto com os Caigang ali, né, naqueles 6 anos que eu falei, né, esse centro de memória, né, que não é só cinema, entende? Não é só cinema, cinema não é nada, né, sabe, é só uma linguagem, é só um caminho para a gente se encontrar, né, é muito mais importante o encontro do que o cinema, né, sabe, então, o resultado, né, audiovisual é um pedacinho de nada, né, então, e aí não é aprovado, cara, sabe? E as justificativas são sempre, né, muito esquisitas, né, Fábio? Enfim, daí a gente não pode muito, por respeito político, assim, né, falar muito, assim, dar de dedo na cara, mas é impressionante, assim, sabe? Como que o mar ainda não tem esse projeto em andamento ainda, sabe? Dentro de Londrina, o grupo, o coletivo do mar é fundamental para Londrina. É fundamental, assim, é um grupo enorme de pessoas que atuam em projetos em todas as periferias de Londrina, praticamente, né, sabe? E é um grupo fundamental, assim, sabe? Importante pra caramba, assim. E aí o cinema, né, é um dos projetos que não vai no caminho ali, né? Tem sempre alguma questão ali que vai nas avaliações, quando é avaliado, né, na pontuação, passa filmes que você fala, putz, né, sabe? Filme que não vai ter resultado, que é legal fazer sempre, todo filme é maravilhoso que aconteça, mas do ponto de vista do impacto social, quase zero, né, sabe? Enfim. E aí você fica assim, se perguntando, mas por quê, né? Qual que é a justificativa disso tudo, né? A gente sabe, né? A gente desconfia bastante, né? Eu acho que tem muito... Você falou algumas coisas, assim, sobre a questão da memória, né? E... Estamos escutando? Sim. Oi. Tá bom. Né? Sim? Ah, tá, beleza. Tá meio ruim aqui, mas beleza. Essa questão da memória, né, e também linkando com com esses projetos que a gente não consegue aprovar também, né, e se questiona do porquê, né, e aí me veio aqui, até linkando esses 2 filmes, né, essas duas, que é isso, né, uma memória que são questões da nossa memória, né, seja a nossa memória ancestral, mas também a nossa memória enquanto indivíduos periféricos, né, e essa memória, ela quando a gente traz ela para a arte, né, para o cinema, para o teatro, a gente materializa essa memória, né, torna essa memória pública, e essa memória, ela, de alguma forma, empodera, né, ela traz esse poder, essa representatividade que, de alguma forma, incomoda, né, questiona, né, então, acho que tudo está conectado, né, essa questão de como a memória ela é potência, né? Ela é potência no sentido de empoderar indivíduos enquanto ser, né? Enquanto o que você é e de onde você vem,
né? E o que você quer construir para esse futuro, para esse presente e futuro, né? Então, isso de alguma forma acaba incomoda, né? Para que indivíduos eles estão bons ali na periferia, né? Quietinhos, sem entender de fato o espaço onde eles estão, sem entender direito quem são, né? Sem poder se ver, né? Sem poder se ver numa tela, sem poder se identificar dentro de uma peça teatral, sem poder se identificar num quadro, né? Então, acho que tudo isso ele se conecta, né? Essa memória, essa ancestralidade e essa ocupação de espaço, né? Que vem acontecendo, né? Com esses filmes, né? Que falam muito, né? Tem uma potência muito grande, né? Então, enfim, só foi uma coisa que me veio aqui que conectou tudo, assim, né? Desses dois filmes que a gente até quando começou, estava fazendo a curadoria, a gente falou, mas será que, né, aonde, né, a gente vai conectar, né, esses dois projetos mas a gente falou, não, eu acho que a gente vai achar isso, vamos sentindo, né, e eu acho que tá aí, né, tem total conexão, assim, né, com essa, principalmente com essa memória e essa periferia mesmo dos nossos corpos, dos nossos lugares, né? Enfim, só os devaneios aqui. E quando você comenta isso, Fran, e eles falam também da questão da ocupação, e o próprio Cata Junai foi gravado em uma ocupação também, que é a 9 de julho, que é uma ocupação muito emblemática do centro de São Paulo, né? Ela é quase como uma continuidade da ocupação do Hotel Cambridge, e ali é um ponto de encontro social, político, artístico, muito forte da cidade, né? E quando a gente quando a gente faz esse projeto, eles estão iniciando a ocupação dentro daquele edifício, que já é um segundo momento de ocupação no edifício. O primeiro momento foi ali em 2008, que daí teve reintegração de posse, e agora eles ocuparam de novo a partir de 2017, início de 2018, fim de 2017, início de 2018, e se torna esse espaço de uma militância muito forte, né, na figura da Carmen Ferreira, que é ali uma liderança daquela comunidade, e da Preta Ferreira, que é sua filha, que também, né, acaba sendo uma liderança que apoiam a ideia, e que também tem essa ideia de como aquele espaço também consegue traduzir o próprio espaço do que é uma memória, né? Uma memória que que é urbana, mas que tem algumas coisas que acabam rompendo, né? Isso em outros, além desse espaço que a gente gravou com a Luísa, a gente gravou em outros espaços, onde por mais que fosse um local fechado, você tinha o crescimento das plantas, você tinha aquelas plantas quebrando, aqueles chão de taco, né? E aí você tem o grafite, você tem o picho, você tem uma série de coisas que vão trazendo essa camada, né? A memória ela é feita de muitas camadas, né? E a gente buscou isso dentro daquele espaço também. São 8h10, então eu já vou meio que caminhar para uma última pergunta para o Luísio, e depois passar para a Fran também, conduzir uma última pergunta para o Luiz e para o Fagner, para a gente ficar aí dentro do nosso tempo, e aí depois a gente pode ir para as considerações finais após essa pergunta. E o que eu queria te perguntar, Luísio, é o que você colocaria na carta de hoje, assim, o que você acha que poderia ser, ou qual seria um parágrafo novo? O que você acha que está sendo necessário registrar? Assim? Bem difícil para mim. É uma pergunta muito difícil, muito difícil. E a Joyce é uma pessoa de perguntas difíceis. Eu acho que eu vou trapacear. Eu acho que as cartas que eu tenho escrito em 2020 são as canções que eu tenho escrito, saca? Eu tenho me esforçado, agora passei por um momento de isolamento,
grande até mais ou menos agosto do ano. Aí passei 2 meses tentando me estabelecer trabalhando fora no meio das semanas. Agora estou num momento mais isolado de novo. E depois de alguns processos com a minha terapeuta, eu tenho experienciado o lance de escrever não só sobre a dor, escrever sobre o que eu quero, né? Eu acho que eu tenho escrito canções nesse sentido, que são canções que podem ser cartas, que falam sobre desejos. Eu acho que um desejo, e é uma metáfora que é um clichê, mas acho que clichês existem porque funcionam, né? Bem, vocês são do audiovisual, vocês me dizem. O clichê da manhã, é do alvorecer, de ter esperança de um processo de uma nova manhã, é o clichê e a metáfora do florescer da semente, né, do que eu falei na fala anterior, né, de plantar um baobá e de entender que ele tem 30 anos para chegar à sua maturidade, e talvez você não esteja aqui, né, tem coisas que a gente não pode pensar no imediatismo, né, eu acho que a gente está aprendendo nesse ano, e entendendo que a gente vai ter um 2021 muito parecido com esse ano, é que a gente precisa de esperança no alvorecer. Tem um refrão, vou usar um refrão então, já que eu sou compositor, tem um refrão que eu escrevi esse ano, que é uma canção que chama Manhã de Amor. Aproveito para fazer o jabá, a canção está no meu Instagram, tá? Luiz de Letra, com Y. ALOYSIO letra. Não sei que audiência a gente está tendo, mas para poder fazer um jabazinho. Tem uma canção que chama Manhã de Amor, que fala: Manhã de amor é fé no alvorecer, canto de um beija-flor. E aí vai indo, porque é o que eu tenho aqui na minha janela, sabe? Eu tô aqui em Guaianazes, uma janela de frente para um morro, que é uma ocupação que todo ano a polícia vem e estoura a ocupação e manda todo mundo embora. E só que é o mesmo lugar que eu vejo essa destruição, é o lugar onde os sabiás, os beija-flores cantam para eu acordar. E ter esperança de uma nova manhã, uma manhã musical, uma manhã solar, é um processo, uma metáfora, é uma toada que é importante para esse processo que a gente vem passando, né? Eu sou uma pessoa que luta contra a depressão desde há 10, 12 anos, e eu acho que essa metáfora da manhã, ela é verdade para muitas criadoras, muitos criadores, né? Tá no samba, tá no jongo, tá nas escritas das poetisas, dos poetas, né? Eu acho que eu escreveria que vai amanhecer outra manhã, e que esse processo é um ciclo, e que a gente precisa ter fé no alvorecer. Eu acho que é isso. Escreveria isso hoje. É o que eu tenho escrito. É o que eu tenho escrito nas minhas canções. Para eu mesmo ler e acreditar nisso também, nos dias que eu estiver fraquejando. Uau! Que lindo. Perdi até o prumo aqui, mas eu acho que é interessante. Olha lá, olha. Eu acho que é interessante essa questão da poesia mesmo, né? Da escrita e dessa forma de utilizar a poesia, né? De abusar da poesia para encontrar um novo amanhecer mesmo, né? E eu acho que isso tem um pouco do que esses dias eu estava conversando com o Luiz, né? Ele me mandou um vídeo poema que ele fez, e o pessoal lá que inclusive o Fagner também está envolvido, né? Com o pessoal esqueci o nome do projeto lá. E aí a gente falando, né? De como a poesia tem salvado nossos dias, né? Assim, para mim, pelo menos, tem sido o respiro, né, diante de tanta atrocidade que a gente tem visto aí, e
colocar isso dentro de uma música, numa letra, num vídeo, né? E, então, assim, para mim tem sido esse... E eu tenho, inclusive, me descoberto também nesse lugar também, né? De como colocar a poesia dentro do audiovisual, né? Como utilizar o audiovisual enquanto forma de expressão poética, né? E aí, já indo para a pergunta pro Luiz também, acho que tem a ver. Eu sempre admirei muito no trabalho do Luiz, assim, né? Eu acho que é a forma como ele tem uma câmera poética, né? Assim, uma câmera que ela vaga assim de um modo muito sensível e quase você não percebe, né? Uma câmera que você não percebe que ela está ali, né? E isso é todos os filmes que eu já vi, participei com o Luiz, dessa câmera oculta mesmo, assim, né? E que dá uma liberdade para aquela pessoa que está ali, para aquele personagem, e você não sente a câmera, né? E não sei, queria que o Luiz falasse um pouco disso, assim, porque de alguma forma essa câmera o Luiz também é professor e ele ensina, né, isso. Então você vê esse trabalho em essa câmera também, em todos os trabalhos dele, mesmo que são outras pessoas que filmam e tudo mais. Então, essa câmera que poética mesmo e que dá essa liberdade para quem está na frente dela, né? Porque normalmente a gente está atrás e a gente está nesse controle, né? Mas principalmente no Crianças no Rio ali, a gente vê as crianças muito no controle dessa câmera, né? E você vai acompanhando ali uma coisa muito muito natural, né? E para mim a grande poesia desse filme está nessa câmera, assim, que a gente não percebe que tem uma câmera ali, e nem quem está ali na frente, né? Então, enfim, estou viajando aqui, mas Luiz podia falar um pouco sobre isso também, dessa poesia também, né? Que nos salva em tempos tão complicados. Então, bom, o Lau tá bravo aqui que o celular acabou a bateria. Daqui a pouco vocês vão ouvir ele bravo aqui. É meu filho, 5 anos. Então, ele... assim, a questão da esperança, né, que o Luiz falou, é maravilhoso. Assim, eu acho que quando eu trabalho com o Fagner, agora o Fagner é o diretor do filme, né? Que a gente está colaborando sobre cineclubismo. E a Fran, ela é a produtora que eu mais, né, admiro, assim. Pera aí, só um segundo. Os dois, para mim, assim, é o símbolo disso, assim, sabe? Dessa manhã que nasceu aí. Para mim é isso. Eu tô aqui conversando com os dois que lá em 2000, não sei o quê, eles estavam sentados lá e estavam fazendo o curso, né? E aí agora eles é produtora, o Fagner, sabe, diretor, enfim. Peraí. E o meu filho também, né? Ele é marca disso, assim, né? Dessa manhã. Assim, acho que todo nascimento, né? É uma manhã mesmo. E acho que a Fran Fagner é orgulho demais, assim. É muito, muito legal, assim, sabe? Saber de trabalhar junto com eles, de acompanhar eles. Senão vai acabar de novo. Mas essa câmera que ela está falando, assim, essa câmera que eu costumo falar, primeiro, assim, falar um pouco que a Joyce falou, dessa não, que a Fran falou, a filmagem de indivíduos na periferia, ou a Joyce filmando o Aloysio, é o encontro, né? A validade maior é o encontro, né? Só que o resultado, né, o filme, essa carta, né, que o Aloysio está narrando, e os filmes que são contados lá em vários filmes, né, documentários que a gente realizou junto, eles são... as pessoas que são filmadas, elas passam a caminhar de outra maneira dentro da comunidade, né, que eles estão inseridas, entende? Várias pessoas que a gente filmou, elas são, sei lá, sempre são tratadas de maneira com menosprezo, ou são tratadas como malucas ou loucas, ou, entende?
E a história da vida daquela pessoa, ela é narrada nesses pequenos documentários, ou naquela pequena parte que ela aparece ali, sabe? E normalmente a pessoa fala de uma maneira muito profunda quando você aponta uma câmera para ela, né? Quando você tem essa sensibilidade que a Fran está citando, né? Quando você chama ela para dançar, mas não conduz a dança, entende? Ela conduz a dança, e a câmera, né, essa forma de filmar é uma forma de filmar com a outra pessoa conduzindo a dança. Então você está preparado tecnicamente, no sentido técnico, né, e no sentido poético, né, porque você está imaginando que você está buscando no sentido poético, mas quem conduz a dança é o sujeito que você está mirando, né? Então eu acho que tem a ver com isso, de você deixar o outro conduzir a dança, né? E a pessoa normalmente se abre, chora, muitos, né, que a gente entrevistou, chorou, né, contou coisas que não conta para ninguém nunca na vida, entende? E aí essa narrativa, quando é mostrada para a comunidade, exibida para a comunidade, aquele indivíduo ele passa a ter um outro status dentro da comunidade. Nossa, aquele senhor, né, é desse jeito mesmo, então ele tem essa história, nossa, não sabia, enfim, entende? Então, o audiovisual tem esse poder transformador, revelador, né? Tanto para o indivíduo que está naquele momento narrando, quanto depois, posteriormente, esse vídeo sendo visto por outras pessoas. Tenho certeza que o vídeo do Aloysio, quem assistiu, né, viu o Aloysio de outra maneira, entende? Então tem isso. E a pergunta primeira que a Joyce falou foi sobre isso também, né? Que é essa criança que... Como que é o papel da criança na realização desse filme? Eu acho que é nesse sentido que o Fagner falou, que as crianças elas foram as roteiristas, né, desse filme, né? Elas vaguearam, elas conduziram, elas puxam nós. Quando a gente não entrega a câmera na mão delas mesmo, né? Assim, várias vezes a gente faz isso, né? Toma, pega e toma, né? Filme. Onde que a gente pode ir? Quem que vai abrir? É a pessoa, né? Ela que vai abrir. Então tem que dançar junto com ela, né? A gente chama para dançar, a gente seduz, né? Mas só que quem conduz é a pessoa que está ali. Então, acho que são esses dois pontos que eu queria trazer, essa importância da gente deixar, né, se fluir, e essa questão do status de transformação do filmado, né, no ponto de vista... Então, tem uma importância política, sim, né, não é só o encontro, né, que é essa coisa mais egoísta, né, não, eu quero encontrar aquelas pessoas, né, eu quero viver esse encontro, mas também esse resultado tem um impacto político muito forte, assim, de transformação, ou seja, a memória periférica passa a assumir um centro da memória, né, nesse sentido. Nossa, não sei se o Fagner quer falar alguma coisa. Essa pergunta é difícil, né? Eu acho que eu penso mais ou menos do jeito que o Luiz falou, né? Principalmente com essa ideia do encontro. Porque, assim, as experiências que eu tive, esse encontro eu acho que é o ponto mais importante, né? A câmera serve ali como o objeto de facilitar o encontro, né? Você pega a câmera e usa ela para se encontrar com a pessoa ou o sujeito, né? Que você está disposto a filmar. E eu acho que o encontro também, para chegar a esse ponto, né? De ser poético, de ser muito bonito, né? Ele funciona se quem tiver com a câmera vai estar disposto, né, aberto a esse encontro. Não adianta nada você ter a câmera, né, como o objeto que vai, o instrumento facilitador, se você não vai estar disposto a esse encontro. Então, eu acho que você está disposto a ter essa experiência do encontro com o que, né, ou quem você vai filmar, eu acho que é muito importante. Acho que é mais isso, né? Falar a mesma coisa que o Luiz falou. E a imagem revela se esse encontro aconteceu ou não. Isso que eu acho muito engraçado, sabe? Quando a gente assiste o filme, a gente fala, putz, encontrou, sabe? Eles se encontraram mesmo, não é falso, não é mentira aquilo, né? Isso é fundamental, sabe? O filme tem a poesia do tanto que aquela experiência você possibilitou de encontro, sabe? Quanto mais encontro houve, mais poesia emerge, sabe? Eu acho isso é proporcional, parece que
ganha corpo físico ali, sabe? Se fosse na película, né, sabe? O encontro é imprimido na película, né, no digital, no binário. Porque se é falso, a gente percebe, né? O que tem mais de filme é falso, sabe? Documentário falso, aí, sabe? Com falsos encontros, né? Na TV a gente só vê falsidade, né? Assim, no ponto de vista do encontro, né? Do ponto de vista do encontro, você ter, né, uma comunicação robótica, pouco afetiva, e ali é transparecido, né? Aquela coisa maquínica, aquela falsidade, assim. Então, é isso. Quanto mais encontro, mais brota a poesia mesmo. Né? Concordo com o Fábio. Assim. Legal. Frase que fica na TV só tem falsidade. Gostei. Gente, então vamos convidar cada um a fazer suas considerações finais. Eu acho que pensando muito sobre a memória, sobre também cada uma das realizações. Da minha parte, só tenho a agradecer a Fran, ao Luiz, ao Fagner, ao Aloísio, e a Mostra Postal, o Rodrigo, toda a galera que estava na curadoria, o Felipe, a Milena, a Bel, e esperar já nossas próximas edições, porque a proposta é que seja uma mostra contínua durante o ano. A gente ainda vai entender como isso vai acontecer, mas é isso, já estou curiosa para conhecer os próximos filmes que a gente vai conversar. Muito obrigada, gente. Quem fala? Estou esperando. Bom, eu vou falar só para. Quero agradecer a presença de todos aqui também, do Luiz, do Fagner, do Aloysio, né, da Joyce. Acho que se não é essas conversas aqui, uma amostra só por estar ali, eu acho que não agrega tanto quanto a gente ter esses espaços, né, de conversa mesmo, né, e não somente falar do filme, o que é o filme e tudo mais, mas também de filosofar em cima deles, né, e acho que cada encontro, que apesar dessa distância, né, física aqui, ele agrega muita coisa, assim, né? Eu saio muito bem desses espaços, né? Então eu quero agradecer a presença de vocês aqui também e dessa contribuição. Acho que estou aprendendo muito, assim, né? E parabenizar também pelo trabalho, né, da Joyce e do Aloysio pelo filme maravilhoso, né? Eu vou assistir agora a série, então fiquei curiosa para ver o resto da série. E Luiz e Fagner pelo filme. Esse filme precisa ganhar o mundo, assim, né? Eu acho que eu sei, tá postado na internet, mas eu não sei como, mas a gente precisa levar esse filme para mais gente, assim, a minha visão é essa, né? Tem pouquíssimas visualizações e eu fiquei, quando eu vi, eu falei, cara, tem que divulgar esse negócio. Então é isso, gente. Obrigada aí e passo a bola aí para o próximo. Ninguém vai falar. Eu posso fazer. Não, pode ser a Luísa, desculpa. Pô, eu quero agradecer demais o convite da mostra, o convite da Joyce, parabenizar todo mundo aí pelas realizações, pelas inquietações através do audiovisual. Para mim é super importante refletir sobre coisas nas telas. O audiovisual foi uma das coisas que, sem mentira nenhuma, salvou minha vida. Em 2007 eu estava uma pessoa bem perdida no rolê e esqueceram um livro de roteiro comigo. Eu fazia rádio e TV, estava fazendo rádio e TV porque queria fazer algo em relação à arte, e aí esse momento me salvou por vários motivos, então é sempre especial discutir filmes, discutir narrativa, discutir possibilidades, e vida longa à mostra, e que vocês consigam cada vez mais realizar essas metáforas para as nossas vontades. Axé. Axé. Então posso continuar.
Eu queria agradecer o convite da Fran, agradecer também a Joyce, a Luiz, todo mundo que participou. Já pesquisei a Oxala Produções e também o perfil do Luiz no Instagram, já estou seguindo, achei bem legal, assim. Não deu para ver profundamente, mas já estou seguindo. Também queria falar sobre essa coisa, né, que eu achei essa mostra muito interessante, porque ela vai pegar esses gêneros que não são, né, ficção e documentário, né, os clássicos de mostra, vai trabalhar a foto, né, a fazer filme com carta, essa videocarta, o retrato filmado também, que é fazer filme a partir de foto. Eu tive contato quando a gente participou de um projeto que era o Retratos Filmados, né, que foi na Nova Elina, zona oeste de Londrina, e é uma área assim que eu estou começando a pesquisar agora, videoarte, essas coisas que eu acho bastante interessante, que está ali entre o cinema e o vídeo, e a gente não sabe a diferença, né, se é cinema ou se é vídeo, mas é uma coisa muito legal. Vou ver de poder assistir todos esses filmes da mostra. Queria agradecer de novo, muito obrigado pelo convite, eu aprendi bastante coisa nesse bate-papo. E é isso aí, então uma boa noite e uma boa semana a todos. Também eu me sinto assim também honrado, né, de estar com vocês. São 4 pessoas que de um grau assim, né, de sensibilidade e profundidade percebe-se, assim, sabe? Então eu estou aqui numa roda, né, de conversa com pessoas que eu quero sempre, esses momentos que eu quero sempre na minha vida, assim, sabe? E a Fran sempre me captura, assim, né, com mensagens, se apita ali a mensagem da Fran, é mensagem boa, assim. Eu falei para ela, de novo, né, sempre com mensagem boa, né. O dia que ela mandar uma mensagem ruim, eu vou até estranhar, vou até perdoar. E era uma mensagem boa de novo, né? Sempre muito bom. Assim. E eu agradeço, Fran, por me capturar nessa correria da vida. Assim, pá, fiz aqui, olha aqui, tem a Joyce, tem o pessoal fazendo esse projeto aqui, ó, assiste, vê, né, vamos fazer parte. Então, me agradeço, né, por me capturar, assim, e trazer para perto, né, desse projeto. E agradeço as parcerias, né, da Fran e do Fagner, né, que são, né, parceiros de muitos anos aí, né, tem que dizer, né, meu, é muito legal estar com eles, é uma honra também. E prazer em conhecê-los, né, Joyce e Aloysio, quero conhecê-los, né, a arte de vocês mais, vou assistir os filmes, né, já separei aqui também o canal do Oxalá, e quero ouvir as músicas do Aloysio, com certeza. Com certeza. E agradeço. Boa noite para vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom, gente. Eu também aqui vou fazer já os meus contatos, minhas conexões. Vou seguir o Fagner, o Luiz, e saber um pouco mais sobre os projetos. Vou lembrar que hoje é o último dia da Mostra Postal, então se vocês ainda deixaram para assistir aquele filme de última hora, é só até hoje, 20 de dezembro. Então, nós temos 8 filmes na programação. Então, ainda dá tempo. Vou encerrar aqui, colocar a vinheta da Tuts Play, que eu não consegui colocar no início. Deixo um beijo para todos. Muito obrigada a quem assistiu. Franz, tem mais alguma mensagem? É isso aí, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigada. Gente, tchau, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Foi.